Esta é mais uma mensagem de um atalaia de Deus para alguns tipos de religiosos que tem aqui na terra. Este atalaia vai ser desprezado por estes religiosos, que o atalaia vai repreender. Deus de tempos em tempos tem os seus atalaias para levantar, para falar com os povos da terra. Deus está contemplando dos céus esta baixa terra e está vendo que a terra não está fazendo muita diferença do tempo dos dias de Noé. É as mesmas depravações, é as mesmas corrupções como no tempo de Noé. Não sabemos se no tempo de Noé a corrupção e a depravação era por parte dos religiosos. O que nós podemos saber é que a depravação e a corrupção hoje no século XXI é por parte dos religiosos. Para a nossa meditação nós vamos ler um texto das Escrituras para tomar como base para a nossa mensagem, Mateus 11, 25 a 30. Naquele tempo falou Jesus às multidões dizendo: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece plenamente o Filho senão o Pai, ninguém conhece plenamente o Pai senão o Filho, e aquele a quem Ele quiser revelar. Vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amados irmãos e ouvintes, façam de conta que tudo o que vocês ouviram, o que está escrito em Mateus 11, 25 a 30, vocês estão ouvindo dos céus, do trono da glória de Deus. Todos os religiosos sabem que o Senhor Jesus Cristo está nos céus ao lado do Pai Celestial. E como nós ouvimos a sua voz hoje no século XXI, é ouvindo o que Ele falou e ficou escrito nas Escrituras. E o que foi que o Senhor Jesus Cristo disse quando Ele esteve nesta baixa terra e ficou escrito nas Escrituras? Vocês acabaram de ouvir o Senhor Jesus Cristo falando em Mateus 11, 25 a 30. Eu quero que os irmãos e ouvintes prestem atenção às palavras do Senhor Jesus Cristo e prestem atenção ao que os líderes religiosos ensinam para os seus fiéis nas suas sinagogas ou grandes templos religiosos hoje no século XXI, se está de acordo com o que o Senhor Jesus Cristo ensinou quando Ele esteve nesta baixa terra. O Senhor Jesus Cristo disse: aprendam de mim. Será que os líderes religiosos aprenderam com o Senhor Jesus Cristo o que eles ensinam para os seus fiéis nas suas igrejas, que eles mesmos são os líderes e pastores? Uma coisa que eu ouço dos líderes religiosos que o Senhor Jesus Cristo não ensinou quando Ele esteve nesta baixa terra. Eles dizem em muitas igrejas que só tem salvação nesta igreja, fora desta igreja não há salvação para ninguém. A igreja A diz que só tem salvação nela, a igreja B diz que só tem salvação nela, a igreja C diz que só tem salvação nela. Dessas três igrejas, qual delas é a igreja do Senhor Jesus Cristo? A igreja A, a igreja B ou a igreja C? A igreja A é a Assembleia de Deus, a igreja B é a Igreja Batista, a igreja C é a Congregação Cristã. Dessas três igrejas, a mais exibida, que se justifica que só tem salvação dentro dela, é a CCB, Congregação Cristã no Brasil. Todos que pertencem à CCB têm que acreditar que só tem salvação na CCB. Fora da CCB não tem salvação para ninguém aqui na terra. Sem o batismo da CCB, ninguém se salva. Aonde nós podemos encontrar nas Escrituras, com as palavras do Senhor Jesus Cristo, Ele dizendo que fora da CCB ninguém se salva? E somente o batismo da CCB salva o pecador? Quem disse para os líderes da CCB que somente o batismo da CCB salva o pecador? Aonde os líderes da CCB aprenderam com o Senhor Jesus Cristo para ensinar para os fiéis que somente o batismo da CCB salva o pecador? Aonde os líderes da CCB aprenderam com o Senhor Jesus Cristo para ensinar para os fiéis que somente a CCB é a verdadeira graça de Deus aqui na terra? Aonde os líderes da CCB aprenderam com o Senhor Jesus Cristo para ensinar para os fiéis que só tem salvação na CCB?
Quem autorizou os líderes da CCB para eles ensinarem para os fiéis doutrinas diversas que o Senhor Jesus Cristo não ensinou quando ele esteve nesta baixa terra? Você que é fanático da CCB, talvez me diga, a CCB não ensina doutrinas diversas, só ensina a doutrina do Senhor Jesus Cristo para os seus fiéis, ou para os fiéis da CCB. Aonde o Senhor Jesus Cristo ensinou para os seus ouvintes e fiéis que o nome de uma igreja denominacional salvava as almas do fogo do inferno? A CCB é uma denominação religiosa. Se só a CCB tem o poder de salvar o pecador, isso quer dizer que, neste caso, a CCB tem a sua salvação própria para salvar os seus fiéis. Tem o seu próprio Salvador para salvar os seus fiéis, ou os fiéis da CCB. Se só tem salvação na CCB, fora da CCB não tem salvação, então o Salvador da humanidade não é o Senhor Jesus Cristo, é a CCB, é a Congregação Cristã no Brasil. Diz o Senhor Jesus Cristo para os líderes da CCB hoje no século XXI, terceiro milênio: parem de ensinar mentira na CCB, ensinando doutrinas diversas que eu não ensinei quando eu estive nesta baixa terra. Não preguem que eu só estou na CCB. Eu estou em todos os lugares da face da terra, porque eu sou um Deus onisciente, onipresente e onipotente. Líderes da CCB, se convertam à verdade, que a verdade vos libertará. Líderes da CCB, parem de ensinar mentira para os povos da terra. Parem de tantas profecias. Parem de pregar o que eu não estou mandando vocês pregar. Parem de mentir para os vossos fiéis, ensinando que só tem salvação na CCB. A CCB não é salvadora. A CCB não tem um salvador somente para ela, como ensina muitos líderes da CCB. Parem de pregar para os vossos fiéis que o batismo da CCB salva. Líderes da CCB, não se alegrem em ver religiosos de outras religiões vindo para a CCB. Meditem nas minhas palavras, que está escrito em Mateus 23:15. Muito cuidado para que não aconteça com os religiosos que estão vindo das outras religiões para a CCB. Muito cuidado para que vocês não estejam fazendo prosélito para a CCB. Os fariseus percorriam o mar e terra para convencer uma pessoa das outras religiões para a religião deles. E o que era que acontecia quando as pessoas que aceitavam a religião dos fariseus? Vocês dizem que quando um religioso sai das denominações religiosas para as vossas igrejas, vocês dizem que estão salvando almas, porque estão removendo as almas de uma religião para outra religião. Os fariseus tinham esta mesma ideia de remover as pessoas de uma religião para outra religião e dizer que estavam salvando almas para o reino de Deus. As lideranças religiosas do século XXI estão com a mesma ideia dos fariseus de há quase 2000 anos passado. Percorrer mar e terra para fazerem prosélitos. Os líderes da CCB não sabem o que é fazer prosélitos, porque se eles soubessem o que é fazer prosélitos para a CCB, eles não se alegravam em ver nenhum religioso de outra religião vindo para a CCB. O risco é muito grande destas pessoas estarem se tornando prosélitos da CCB. É uma enganação muito grande por parte dos irmãos da CCB, induzir pessoas de outras religiões para se agregar na CCB, dizendo eles que o caminho do céu é a CCB, que a porta do céu é a CCB. Não há outro caminho fora da CCB. Fora da CCB não tem salvação para ninguém aqui na terra. Nas outras religiões só tem condenação, só tem perdição. Aonde os irmãos da CCB encontram base nas escrituras para dizer que só se salva se for na CCB? Aonde os irmãos da CCB encontram base nas escrituras para dizer que fora da CCB não tem salvação? Que quem não vier para a CCB não se salva? Eu não sou prosélito da CCB, congrego na CCB, mas não sou prosélito da CCB. Não fui congregar na CCB por convite dos irmãos da CCB. Fui congregar na CCB por uma revelação que eu tive indo congregar na CCB. Mas do tempo que eu comecei a congregar na CCB para os dias de hoje, no século XXI, terceiro milênio,
A CCB não é aquela CCB de 50 anos passado. Quem conheceu a CCB de 50 anos passado, comparando com a CCB dos nossos dias atuais no século XXI, terceiro milênio, é inacreditável se olhar para a CCB de 50 anos passado e olhar para a CCB dos nossos dias atuais no século XXI, terceiro milênio. Dos anos 2010 para cá, está como uma árvore, que um bicho começa a roer as suas raízes e a árvore começa a murchar sem ninguém saber, porque a árvore está murchando tão rápido. O mesmo está acontecendo com a CCB dos anos 2010 para cá. Está murchando porque um bicho está corroendo a sua raiz e a CCB tem murchado rapidamente. Se não houver quem escave a terra para ver o bicho que está corroendo a raiz da árvore, que está murchando tão rápido, a tendência é a árvore morrer e ficar sem frutos. Qual é a utilidade de uma árvore que não dá fruto, ou que está morta, sem folhas e sem frutos? A maior maldade que o Ministério da CCB tem feito nesta década foi a mudança do inário. Esta mudança do inário abalou não só o Brasil, abalou o universo, abalou os céus e a terra. Esta mudança do inário só agradou aos prosélitos da CCB. Só agradou aos fanáticos da CCB. Quem não é prosélito nem fanático da CCB, ainda hoje chora quando abre este inário novo para cantar os hinos. O Ministério da CCB podia ter lançado um edital para o Brasil e para todas as congregações, pedindo a opinião dos irmãos sobre este projeto da mudança do inário, e explicasse para os irmãos como seria a mudança do inário e se a Irmandade aprovariam esta mudança do inário da maneira que eles queriam mudar. Eu tenho certeza que a maioria dos irmãos não concordariam com esta mudança do inário da maneira que foi feito, que o Ministério fez, o que eles mudaram. Pense em uma das coisas que o Ministério da CCB fez, que entristeceu o coração de Deus, que entristeceu o Espírito Santo. Esta mudança do inário foi uma correção ao Espírito Santo. Todas as irmandades sabem que os hinos do nosso inário foi inspirado pelo Espírito Santo. Então, não tenho dúvidas, a correção do inário não teve outra opção senão corrigir o Espírito Santo. Será que alguém pode corrigir o Espírito Santo? Não, e não, 1000 vezes não. Ninguém pode corrigir o Espírito Santo. O Espírito Santo é incorrigível. Jamais alguém pode corrigir o Espírito Santo. Mas o Ministério da CCB tiveram a ousadia de corrigir o Espírito Santo. Quem já imaginou o preço que alguém vai pagar em corrigir o Espírito Santo? O Ministério da CCB são uns deuses para os prosélitos da CCB. Quando os prosélitos da CCB querem fazer um negócio, comprar ou vender, vão para a igreja buscar confirmação. Se Deus falar na boca do ministério, os irmãos dizem: Deus confirmou, vou fazer o meu negócio. Por quê? Deus confirmou. Quando os jovens querem casar, buscam confirmação na igreja para ouvir Deus confirmar. Se Deus falar na boca do ministério, os jovens marcam o casamento. Eu tenho dúvidas se o Deus que fala na boca do ministério da CCB é o Deus onisciente e onipresente. Por quê? O que tem de confirmação errada na igreja não são poucas, são muitas as confirmações equivocadas, confirmadas pelo ministério da CCB. Eles usam o nome de Deus para confirmar casamento, para confirmar viagens, para confirmar compras e vendas. Será que é o Deus onisciente e onipresente confirma uma coisa hoje e amanhã ele desconfirma, dando tudo errado? Como é o caso de muitos casamentos de muitos jovens da CCB. Casam-se e em menos de um ano estão nos tribunais dos homens pedindo divórcio. O que o Deus onisciente falou na boca do seu profeta sobre o divórcio? O Deus onisciente aprova o divórcio? Como é que Deus confirma um casamento hoje e amanhã já está desconfirmando?
e os irmãos confirmando um divórcio, dizendo que Deus aprovou? Como é que Deus confirma um negócio hoje e amanhã dá tudo errado? Já contemplei um casal de irmãos que vieram do estado do Paraná para o Ceará. Antes da viagem, buscaram a confirmação na igreja, para Deus confirmar pela boca do ministério. E Deus falou na boca do ministério que eles podiam viajar, que Deus estava confirmando. Os irmãos vieram do Paraná para o estado do Ceará. Os prejuízos que estes irmãos tiveram aqui no Ceará foram incalculáveis. Tiveram que voltar para o estado do Paraná novamente. Agora não foram mais pedir confirmação na igreja, para Deus confirmar se eles podiam voltar para o estado do Paraná. Nunca mais tive notícia desses dois irmãos. Acredito que eles devem estar muito bem no estado do Paraná. E nunca mais vão da igreja pedir uma confirmação para voltar para o estado do Ceará. A CCB hoje no século XXI é a igreja com o maior número de falsos profetas. Na CCB todos os irmãos do ministério são profetas. Todos os cultos Deus tem profecias para falar com a irmandade da igreja. Todos os cultos os irmãos buscam palavras para resolver os seus problemas do dia a dia. Será que realmente o Deus onisciente fala na boca do ministério da CCB? Será que o ministério da CCB ouviram a voz do Deus onisciente confirmando a mudança do inário? Como atalaia de Deus podemos afirmar com veracidade que a voz que o ministério da CCB ouviu confirmando a mudança do inário não foi a voz do Deus onisciente e onipresente. Foi a voz do inimigo do Deus verdadeiro, que é onipresente, onisciente e onipotente. Jamais o Deus onisciente e onipresente confirmaria esta mudança do inário número 4. O ministério da CCB desmontaram um quebra-cabeça que jamais eles conseguirão montar um dia este quebra-cabeça. Quando eu olho para o inário número 4 e olho para o inário número 5, eu não consigo entender como é que tem pensamentos tão contrários ao que está certo para conseguir corrigir o Espírito Santo. O Espírito Santo nunca errou nas suas inspirações, mas para o ministério da CCB, o inário número 4 estava todo errado, que foi preciso corrigir, tirando palavras e colocando palavras. O inimigo conseguiu dominar a mente das pessoas, ou consegue dominar a mente das pessoas a tal ponto de alguém querer corrigir o Espírito Santo. A mente cauterizada ver tudo ao contrário do certo, como foi o caso do ministério da CCB. Viram que o inário número 4 estava todo errado, que foi preciso fazer uma correção. Tão desastrada, tão desastrosas, em quase todos os hinos do inário número 4. Fizeram um inário novo, número 5, que até hoje tem muitos irmãos que ainda não se acostumaram com este inário número 5. O Deus onisciente e onipresente vai levantar na terra os seus atalaias da última hora para revelar para o ministério da CCB que eles meteram a mão no fogo sem a permissão do Deus onisciente. O Deus onisciente é um Deus que consome os seus adversários. O Deus onisciente é um fogo consumidor, conforme Hebreus 12, 28 e 29. Será que o ministério da CCB já pararam para pensar no justo juízo de Deus? Como atalaia do Deus onisciente, onipresente e onipotente, dou o meu conselho para o ministério da CCB, que corrigiram o inário número 4. Peçam perdão ao Deus onisciente, onipresente e onipotente por vocês do ministério da CCB ter dado ouvido à voz da serpente, como Eva deu no jardim do Éden. A voz que o ministério da CCB ouviu, confirmando a mudança do inário número 4 para o inário número 5, não era a voz do Deus onisciente, era a voz da serpente dizendo: corrijam o inário número 4, que está todo errado, precisando de uma correção. Em quase todos os hinos, assim que a serpente terminou a conversa com o ministério e com alguns irmãos e irmãs, disseram: vamos começar o trabalho, mãos à obra. E não se demorou muito tempo, estava pronto o inário número 5, com todas as correções
porque eles acharam que era necessário fazer. Muitos irmãos se questionam o que levou o Ministério da CCB a corrigir o INAD número 4. Muitos irmãos não sabem e vivem enganados pensando que a CCB foi a igreja que o irmão Luiz Francescon trouxe dos outros países aqui para o nosso país brasileiro. Não tenho certeza se foi da Itália, mas se foi de outro país que ele trouxe esta obra aqui para o Brasil, os irmãos me perdoam, porque eu disse que foi da Itália. De uma coisa eu tenho certeza, o irmão Luiz Francescon era italiano e trouxe esta obra de Deus aqui para o nosso país brasileiro no ano 1910. Do ano 1910 até o ano 1935 era a Assembleia Cristã. No ano 1936 mudaram de Assembleia Cristã para a Congregação Cristã do Brasil. E depois de muitos anos mudaram para a Congregação Cristã no Brasil. A CCB dos anos 1936 para cá vive de mudanças. É mudança e mais mudanças. Vejam, a mudança do nosso INAD número 4 para o INAD número 5. Esta mudança do INAD número 4 para o INAD número 5 abalou os céus e a terra. Esta mudança do INAD número 4 foi uma afronta ao Espírito Santo, foi uma afronta ao Deus Onisciente, foi uma afronta ao Espírito Santo, foi uma afronta aos irmãos que com orações e lágrimas, em altas madrugadas, tinham a revelação dos hinos sacros, de louvores e súplica ao nosso Deus, onisciente e onipresente. Se estes irmãos que tiveram o dom celeste de escrever estes hinos tão bem inspirados pelo Espírito Santo estivessem no nosso meio, hoje no século XXI, eles ficariam muito tristes em ver esta correção no INAD número 4. Foi uma desconsideração aos irmãos que comporam os hinos tão bem inspirados pelo Espírito Santo. Ninguém tenha dúvidas que o Ministério da CCB corrigiram o Espírito Santo, sem sombra de dúvida e sem questionamento. É lamentável de se dizer, mas é a realidade, sem dúvidas e sem hipocrisia. O Ministério da CCB está perdendo o rumo dos céus, ou já perdeu o rumo dos céus, o rumo da sã doutrina do Senhor Jesus Cristo. Veja como o Ministério da CCB e os seus fanáticos contradizem os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. O Ministério da CCB e os seus fanáticos não consideram os irmãos das outras igrejas como irmãos. Só é irmão se for batizado no batismo da CCB. Como fica as palavras do Senhor Jesus Cristo, que está escrita em Mateus 23:8? Vós, porém, não queirais ser chamados de mestres, porque só um é o vosso mestre, e vós todos sois irmãos. Para o nosso Divino Mestre, não existe igreja A, B e C. Ou seja, não existe igreja Assembleia de Deus, não existe igreja batista, não existe congregação cristã. Para o nosso Divino Mestre, todas as igrejas são iguais. O nosso Divino Mestre não tem simpatia ou afeição por nenhuma dessas igrejas, A, B ou C aqui no nosso país brasileiro e nem na face da terra. Ou seja, por nenhuma igreja, independente de raça, cor, religião. Todos nós somos irmãos, não importa se alguém pertence à igreja A, B ou C. Todos são irmãos, não importa a fé que você professe, se católico ou protestante. O Senhor Jesus Cristo disse que todos somos irmãos. Todos que aprendem do Senhor Jesus Cristo considera todos como irmãos. Não importa o credo religioso que você professe, todos são irmãos. Dizer que os irmãos das outras igrejas não são nossos irmãos é chamar o Senhor Jesus Cristo de mentiroso, porque o próprio Jesus Cristo disse que todos nós somos irmãos, independente de pertencer à Assembleia de Deus, Igreja Batista ou Congregação Cristã. Todos somos irmãos. Quando os irmãos da CCB conhecerem a verdade libertará da ignorância religiosa e considerará os irmãos das outras igrejas como irmãos. Até quando os irmãos da CCB vão carregar este fardo tão pesado sobre os seus ombros, em discordar que os irmãos das outras igrejas não são nossos irmãos? Eu, irmão Ferreira, congrego na CCB, mas não posso concordar com tantas heresias ensinadas pelo Ministério da CCB para os fiéis da CCB.
Congrego na CCB, mas não sou fanático da CCB e nem prosélito da CCB. Quem é fanático ou prosélito da CCB tem que obedecer todas as heresias ensinadas pelo Ministério da CCB. Todas as religiões ensinam heresias para os seus fiéis. Mas as heresias ensinadas pelo Ministério da CCB é muito prejudicial, porque é contra os ensinamentos do nosso Divino Mestre, o Senhor Jesus Cristo. Tem muitos ensinamentos na CCB que o Senhor Jesus Cristo nunca ensinou quando ele esteve nesta baixa terra. O Senhor Jesus Cristo disse que todos somos irmãos, e o Ministério da CCB ensina para os seus fiéis e fanáticos e prosélitos que só é irmãos se for batizado na CCB. Se não aceitar o rebatismo da CCB, não é considerado como irmãos. Será que esta doutrina do rebatismo foi ensinada pelo irmão Luiz Franciscon? Segundo historiadores, o irmão Luiz Franciscon não aceitava o rebatismo. Todos que fossem batizados por imersão nas águas, este batismo era válido. Não precisava se batizar novamente. Os irmãos do ministério deveriam esclarecer para os seus fiéis que o irmão Luiz Franciscon não trouxe a CCB aqui para o Brasil. O início desta obra aqui no Brasil tinha o seu nome de Assembleia Cristã e não Congregação Cristã. A sigla da igreja do irmão Luiz Franciscon era AC e não CCB. Este nome CCB veio surgir dos anos 1936 para cá. Antes era a Assembleia Cristã. Deus, pelas mãos do irmão Luiz Franciscon, fazia sinais de prodígio extraordinário. Se pergunta por quê não se vê milagres na CCB hoje no século XXI? Não sei nas outras cidades, mas na cidade que eu moro, que eu resido, a coisa não anda muito boa na CCB, na nossa comum congregação. A frieza é tão grande, não tem muitas vezes quem se levante para fazer uma oração na hora da oração. Nem o próprio ministério tem força para orar. O próprio ministério espera pelos irmãos e os irmãos esperam pelo ministério. E assim se passa 10, 15 minutos e não sai uma oração na igreja. No tempo do irmão Luiz Franciscon, não acontecia o que está acontecendo na CCB hoje no século XXI, terceiro milênio. Naquele tempo, havia temor a Deus e a sua palavra. Tinha reverência a Deus e ao seu Filho Jesus Cristo. Se o ministério da CCB não temer a Deus e ao seu Filho Jesus Cristo, como o Espírito Santo pode fazer presente em um lugar que o pecado reina? O que as vaidades do mundo reina? A doutrina da santidade fugiu da CCB, hoje no século XXI, terceiro milênio. Quer ver os irmãos mal satisfeitos no dia de um culto? O pregador não pregue o que os irmãos querem ouvir? Como os irmãos do ministério já sabem o que os irmãos querem ouvir, você talvez me diga, o que é que os irmãos querem ouvir? Os irmãos querem ouvir uma pregação que fale nos interesses materiais, casamento, compra e venda. Tudo que os irmãos querem fazer, buscam uma confirmação na igreja, pela boca do pregador do ministério. O pregador está no lugar de Deus. O que o pregador falar, para os irmãos, o pregador é um Deus para os irmãos. Muitos irmãos depois do culto dizem, Deus falou hoje comigo face a face. Hoje à noite eu ouvi a voz de Deus. Os irmãos do ministério não conhecem as escrituras, não sabem o que aconteceu com Herodes. Em Atos 12, 20 a 25, quando Herodes falava, o povo dizia, é a voz de um Deus e não a voz de um homem. Muitos irmãos que são fanáticos e prosélitos da CCB dizem as mesmas palavras que os fiéis de Herodes diziam naquele tempo. É a voz de um Deus e não a voz de um homem. Os irmãos dizem muitas vezes, depois de um culto, nós ouvimos a voz de Deus e não ouvimos a voz de um homem. Isso é endeusar o homem, e ninguém pode endeusar um homem mortal. Vejam o caso de Herodes. Endeusaram ele. E o Deus onisciente pesou a sua mão sobre a vida de Herodes.
E Deus eliminou o Herodes da face da terra. Morreu comido de bichos. Deus se compraz de quem Ele quer na terra. Mas a pessoa que Deus se comprazer para ser um instrumento do seu aqui na terra, não se exalte, mas diga que todo poder e toda glória e autoridade seja dada para Deus e não para o homem. E também para o seu Filho Jesus Cristo. O homem é apenas um vaso usado por Deus aqui na terra e não um Deus. Deus tem o seu porta-voz aqui na terra, mas o porta-voz não é um Deus. O porta-voz fala o que Deus manda falar. O porta-voz não pode acrescentar e nem diminuir nem um tio, nem um cedilha. Só pode falar o que Deus manda falar. Os profetas eram porta-voz de Deus. Veja que eles diziam: assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus Criador dos céus e da terra e de tudo que nela há. Será que os povos do tempo dos profetas acreditavam no porta-voz de Deus? E que tudo que o porta-voz de Deus falava era uma advertência? Será que os povos religiosos do século XXI acreditam no porta-voz que Deus está levantando hoje no século XXI, no terceiro milênio, para advertir os povos religiosos da terra e principalmente o ministério da CCB? O porta-voz do século XXI está fazendo a sua parte que Deus está lhe mandando fazer. Ou que os povos acreditem ou não, o porta-voz de Deus está dando o recado de Deus para os povos da terra no século XXI, terceiro milênio. Esta mensagem do porta-voz de Deus é exclusiva para o ministério da CCB. O ministério da CCB não está obrigado a dar crédito à mensagem do porta-voz de Deus. Um dia o ministério da CCB vai ver que Deus estava usando o seu porta-voz no século XXI, terceiro milênio, para advertir o ministério da CCB. E o ministério não deu crédito ao porta-voz de Deus. O porta-voz de Deus fica limpo do sangue do ministério da CCB, porque não vamos nos omitir de falar tudo o que Deus manda falar para o ministério da CCB. Tem várias teses que Deus manda o ministério da CCB retirar dos seus estatutos criados por eles próprios. Tem que eliminar a tese que só tem salvação na CCB. Tem que eliminar a tese que só o batismo da CCB é verdadeiro. Tem que eliminar a tese que só é irmãos os que forem batizados na CCB. Tem que eliminar a tese que fora da CCB não há salvação para ninguém e que somente a CCB tem a salvação. Tem que eliminar a tese que Deus só fala com o ministério da CCB. Tem que eliminar a tese que somente o povo da CCB são os escolhidos de Deus. Tem que eliminar a tese que somente a CCB é o caminho santo. Tem que eliminar a tese que somente a CCB é a verdadeira graça de Deus aqui na terra. Tem que eliminar a tese que o rebatismo salva. Tem que eliminar a tese. Tem que eliminar as práticas do proselitismo e não insistir com as pessoas das outras religiões para vir para a CCB, prometendo que se elas vierem para a CCB estão no caminho dos céus. Está equivocado todos os irmãos da CCB que ensinarem que a CCB é o caminho dos céus. Não tem base nas escrituras para se pregar para alguém que a CCB é o caminho dos céus. De acordo com as escrituras, quem é o caminho dos céus? Quem é a porta dos céus? Segundo as escrituras, quem é o caminho dos céus? É o Senhor Jesus Cristo ou é a CCB? Segundo as escrituras, quem é a porta dos céus? É o Senhor Jesus Cristo ou é a CCB? Segundo as escrituras, quem é o caminho santo? É o Senhor Jesus Cristo ou é a CCB? Todos que temem a Deus e ao seu Filho Jesus Cristo não acreditam e nem aceitam certos ensinamentos que não têm base nas palavras do Senhor Jesus Cristo e dos seus apóstolos. Todos que temem a Deus e ao seu Filho Jesus Cristo não acrescentam e nem diminuem nem um tio, nem um cedilha dos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Ensinamentos que não têm base nas palavras do Senhor Jesus Cristo, podemos considerar anátema, que o ministério da CCB examine e todos os ensinamentos
que não tiver base nas palavras do Senhor Jesus Cristo, eliminem da CCB. Fanáticos e prosélitos da CCB, prestem atenção a tudo o que se prega na CCB. Se tem base nas palavras do Senhor Jesus Cristo e seus apóstolos. Se tiver base nas palavras do Senhor Jesus Cristo e seus apóstolos, obedeçam. Se não tiver base nas palavras do Senhor Jesus Cristo e seus apóstolos, não obedeçam. Repudiem. Discriminar os irmãos de outras igrejas como dizendo que não são irmãos, tem base nas Escrituras, nas palavras do Senhor Jesus Cristo? Vamos confirmar nas Escrituras com as palavras do Senhor Jesus Cristo e de Paulo. Mateus 23, 8, 2 Tessalonicenses 3, 13 a 15. Desconsiderar os irmãos das outras igrejas como irmãos nem tem base nas palavras do Senhor Jesus Cristo e nem nas palavras de Paulo. O Senhor Jesus Cristo disse: aprendam de mim. Paulo disse: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. O Senhor Jesus Cristo disse que todos nós somos irmãos, independente do credo religioso que nós professarmos. Paulo disse que não considerem ninguém como inimigos, mas considerem como irmãos. Tem base nas palavras do Senhor Jesus Cristo e dos seus apóstolos para se afirmar que só tem salvação na CCB? Se o ministério da CCB tem alguma base nas palavras do Senhor Jesus Cristo e seus apóstolos para afirmar que só tem salvação na CCB, eu desconheço essas palavras dentro das Escrituras. Os irmãos do ministério da CCB têm base nas palavras do Senhor Jesus Cristo e dos seus apóstolos para afirmar que somente o batismo da CCB é verdadeiro e o das outras igrejas são falsos. O Senhor Jesus Cristo, depois da sua morte e ressurreição, ensinou como batizar. Mateus 28, 18 a 20. Paulo, em Efésios, capítulo 4, 1 a 6, disse: há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Então, por que a CCB exige o rebatismo? Se as pessoas que estão vindo das outras igrejas para a CCB já foram batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? O próprio Filho de Deus reconheceu que o Pai é maior do que ele. O Pai é seu superior, ou é superior ao Filho. Você talvez me diga: mas o Pai entregou todo o poder e autoridade nos céus e na terra nas mãos de seu Filho Jesus Cristo. Sim, o Pai entregou todo o poder e autoridade nos céus e na terra nas mãos de seu Filho Jesus Cristo. Depois que o Filho de Deus recebeu do Pai autoridade sobre os céus e a terra, agora o Filho de Deus diz para os seus apóstolos: portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos ensinei. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O Senhor Jesus Cristo disse: vocês observem tudo o que eu mandei fazer, todas as coisas que eu ensinei para vocês quando eu estive nesta baixa terra. Tem base nas palavras do Senhor Jesus Cristo para se batizar diferente do batismo que o Senhor Jesus Cristo mandou batizar? Paulo disse que há um só Senhor, um só batismo. O apóstolo Paulo disse em Gálatas 1, 11 e 12: mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não recebi de homem algum, e nem me foi ensinado pelos homens, mas o recebi por revelação de Jesus Cristo. Tudo o que Paulo ensinava era por revelação do Senhor Jesus Cristo. Será que o Senhor Jesus Cristo ensinou para Paulo uma forma de batismo diferente daquela forma que ele ensinou em Mateus 28, 18 a 20? Acreditamos que o Senhor Jesus Cristo não ensinou outra forma de batismo para o apóstolo Paulo. Em Efésios 4, 1 a 6, Paulo justifica que o batismo que ele aprendeu foi aquele mesmo batismo que o Senhor Jesus Cristo ensinou em Mateus 28, 18 a 20. Há um só Senhor, um só batismo. Por falsas interpretações dos líderes religiosos, em ler as Escrituras e interpretar errado, os homens interpretam e ensinam vários batismos. Tem religiões que se batizam pelos mortos. Quem já se ouviu falar uma pessoa viva se batizar pelos uma pessoa que já morreu? Como ficam as palavras do Senhor Jesus Cristo: quem crê e for batizado será salvo? Como é que uma pessoa que já morreu pode crer e ser batizado? Para quê? Uma pessoa viva se batiza pelos mortos? Irmãos e ouvintes,
mais de 90% das religiões da terra não aprenderam com o Senhor Jesus Cristo e nem com os seus apóstolos. O foco da nossa mensagem é a CCB, porque o seu ministério professa para o mundo inteiro que ela é a única e verdadeira graça de Deus em toda a face da terra. Para a CCB ser a única e verdadeira graça de Deus na face da terra, ela só podia pregar unicamente o que o Senhor Jesus Cristo pregou, o que ele mandou pregar. Só podia ensinar o que o Senhor Jesus Cristo ensinou quando ele esteve nesta baixa terra. Para a CCB ser a única e verdadeira graça de Deus aqui na terra, ela tinha que obedecer a tudo que está escrito de Mateus ao Apocalipse. Não podia fazer nenhuma leitura do Gênesis a Malaquias, porque de Gênesis a Malaquias não tem a verdadeira graça de Deus. Nós só encontramos a verdadeira graça de Deus de Mateus ao Apocalipse. Quem já prestou atenção que as leituras que são feitas na CCB é mais no Antigo Testamento? Aonde podemos encontrar a graça de Deus no Antigo Testamento? A verdadeira graça de Deus é o seu Filho Jesus Cristo. E como a CCB é a verdadeira graça de Deus, não obedecendo aos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo? A CCB é a igreja reconhecida mundialmente como um povo que não lê as Escrituras. E isso é verdade. Os povos da CCB não conhecem as Escrituras, não examinam as Escrituras. O próprio Filho de Deus disse em João 5,39: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Vocês não querem vir a mim para ter vida? Como os irmãos da CCB podem obedecer aos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo se não lê as Escrituras de Mateus ao Apocalipse? Para se conhecer a graça de Deus na pessoa do chamado Filho de Jesus Cristo, não precisa ler de Gênesis a Malaquias, basta ler de Mateus ao Apocalipse. Veja o que o Senhor Jesus Cristo disse em Mateus 22:29. Jesus, porém, lhes respondeu: errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Está o segredo dos irmãos da CCB errarem tanto, porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Quantos e quantos irmãos do ministério vivem em pecado e atendendo culto todos os dias de culto na igreja e não tem nenhuma noção do seu pecado, porque não conhecem as Escrituras. Muitos irmãos do ministério da CCB vão se perder porque lhe falta o conhecimento das Escrituras. É um dos erros gravíssimos da CCB. É colocar os irmãos no ministério sem conhecimento das Escrituras. Muitos irmãos sobem para atender um culto. Na hora da palavra precisa perguntar aos irmãos aonde se encontra tal passagem das Escrituras, porque o irmão que está atendendo o culto não tem conhecimento das Escrituras. Já imaginou se no culto tiver pessoas de outras igrejas visitando a CCB? Que vergonha para os visitantes, um pregador que não conhece as Escrituras. Este visitante nunca mais vem visitar a CCB, porque a ideia deles é que um pregador que não conhece as Escrituras também não sabe pregar a palavra de Deus. Realmente, um pregador sem o conhecimento das Escrituras não tem como ele pregar uma palavra com base nas Escrituras. O pregador que não tem conhecimento das Escrituras, ele erra muito mais do que o que acerta. Quando o pregador não tem conhecimento das Escrituras, mas tem o Espírito Santo revela as Escrituras para o pregador. E quando o pregador não tem conhecimento das Escrituras e não tem o Espírito Santo, o que pode sair da boca deste pregador? Falsas profecias, usando o nome de Deus, dizendo que é Deus que está mandando ele pregar para a igreja. E a igreja também, não tendo o Espírito Santo, como a igreja poderá discernir se a profecia vem de Deus ou não? Um pregador sem o Espírito Santo e uma igreja sem o Espírito Santo, o pregador fala muito mais no nome do inimigo de Deus e toda a igreja diz amém. Para a palavra do pregador, uma igreja que não tem o Espírito Santo, os fiéis dão glória a Deus por tudo, sem saber nem o que é que estão, nem para que estão dando glória a Deus. Muitas vezes estão dando glória para o inimigo de Deus. Tem pregador que gosta de contar uma historinha no meio da pregação.
ele começa a contar uma historinha sobre ele. E ele diz: o inimigo tem se levantado contra mim, muito furioso para tirar minha vida. A igreja diz: glória a Deus. Mas como dar glória a Deus porque o inimigo está furioso contra a vida do pregador? Uma igreja sem o Espírito Santo não tem discernimento para discernir os espíritos quando são de Deus ou do inimigo de Deus. Uma igreja que não tem o Espírito Santo, todo espírito que chirleia entre os dentes, eles dizem que é o Espírito Santo. Quem se arrisca em dizer que espírito é este que fala línguas estranhas nas igrejas supostamente pentecostais, hoje no século XXI? Será que este espírito que fala línguas estranhas nestas igrejas supostamente pentecostais é mesmo o Espírito Santo? Como atalaia de Deus, do Deus onisciente, onipresente e onipotente, posso afirmar para os nossos amados irmãos e ouvintes que este espírito que fala línguas estranhas nestas igrejas supostamente pentecostais não é o Espírito Santo. Sem sombra de dúvida e sem questionamento. Quem diz que este espírito que fala línguas estranhas nestas igrejas supostamente pentecostais é o Espírito Santo, não tem conhecimento das profundezas de Satanás aqui na terra, e não tem conhecimento de onde veio o Satanás aqui para esta baixa terra, e qual é a sua missão aqui na terra. A missão de Satanás aqui na terra é enganar as nações da terra. E este espírito que fala línguas estranhas nas igrejas supostamente pentecostais não é o Espírito Santo, é um espírito de enganação, se passando nas igrejas pelo Espírito Santo, para enganar os crentes supostamente pentecostais. Vejam o conselho de Paulo para os crentes supostamente pentecostais, 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 1 a 15. A CCB é uma das igrejas que está entre as igrejas supostamente pentecostais, e falam línguas estranhas, dizendo eles que estas línguas estranhas é a linguagem do Espírito Santo. Mais uma igreja enganada pelas astúcias de Satanás aqui na terra, se apresentando em muitas igrejas como anjo de luz para enganar os crentes supostamente pentecostais. Se eu perguntasse para um crente supostamente pentecostal: você já ouviu a voz do Espírito Santo? Quem fala na boca do homem é o Espírito ou é a carne? Um Espírito fala com voz humana? O Espírito Santo fala com voz humana? O Espírito Santo fala com voz humana para as pessoas? O maligno também fala com voz humana para as pessoas. As Escrituras provam que um espírito fala com voz humana. Devemos ter muito cuidado com a voz dos espíritos falando com voz humana. Os espíritos que não são de Deus falam com voz humanas para enganar os povos aqui na terra. Deus é espírito, o inimigo das nossas almas também é espírito, e fala com voz humana. Será que os religiosos estão capacitados para ouvir a voz do Espírito Santo? O Espírito Santo fala todos os idiomas, tanto os idiomas da terra como os idiomas dos céus. O Espírito Santo não fala línguas estranhas. O Espírito Santo fala com cada pessoa conforme o seu idioma. O Espírito Santo não fala com um japonês como se ele fala com um português. Com o japonês, o Espírito Santo fala na linguagem japonesa. Com o brasileiro, o Espírito Santo fala com a linguagem portuguesa. O Espírito Santo não fala em línguas estranhas. Quem fala em línguas estranhas é os homens, porque eles conhecem as línguas estranhas. Estas línguas estranhas que os crentes supostamente pentecostais falam, não é a linguagem do Espírito Santo. Por quê? O Espírito Santo não fala línguas estranhas. Infelizmente, a CCB acredita nestas línguas estranhas. Como podemos acreditar que a CCB seja a verdadeira graça de Deus, acreditando nestas línguas estranhas, se o Espírito Santo não fala línguas estranhas? Você talvez esteja se perguntando por que esta preocupação só com a CCB e não com as outras igrejas? Deus não está preocupado com as outras igrejas, que o seu Filho Jesus Cristo não é o pastor destas igrejas. A CCB está no coração de Deus porque o pastor da CCB é o seu Filho Jesus Cristo. Deus ama a CCB. Por isso levantou o seu atalaia no século XXI
no terceiro milênio para falar com o ministério da CCB. Deus convoca o ministério da CCB para voltar ao primeiro amor. Como a CCB chegou aqui no Brasil em 1910, Deus disse para o ministério da CCB: vocês não sabem que esta igreja, quando chegou aqui no Brasil, não era CCB, era a Assembleia Cristã? E vocês mudaram para a CCB, Congregação Cristã do Brasil, depois mudaram para a Congregação Cristã no Brasil? Deus disse para o ministério da CCB: uma das coisas que abalou os céus e a terra foi a mudança do inário número 4. Este inário número 4 era para ter permanecido até a consumação dos séculos. Se vocês tinham hinos para colocar no inário número 4, que tivessem colocado na ordem numérica, acrescentando hinos no inário número 4, por ordem numérica. Se tinha 450 hinos e vocês queriam acrescentar mais hinos, acrescentasse mais 30 hinos, fazendo um total de 480 hinos, vocês ainda não descobriram que depois que vocês mudaram o inário número 4, o Espírito Santo se afastou da CCB, entrando um espírito de amornamento na CCB. Esta mudança abalou as estruturas dos céus, porque mexeu com o Espírito Santo de Deus. A mudança de Assembleia Cristã para a Congregação Cristã não tem muita importância para Deus, porque para Deus não importa nomes de Assembleia Cristã ou Congregação Cristã, porque Deus não faz diferença o nome de AC ou CCB. O que fez a diferença para Deus foi a mudança do inário número 4. O ministério da CCB fez o mesmo que fez os líderes da igreja de Laodiceia. Expulsaram o Senhor Jesus Cristo para fora da igreja. E o Senhor Jesus Cristo, do lado de fora da igreja, batendo na porta da igreja e dizendo: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e cearei com eles e eles comigo. Ninguém na CCB reclama porque não tem milagre na CCB, não tem mais pregação na CCB, não tem mais oração na CCB, não tem mais doutrina na CCB, não tem mais santidade na CCB, não tem mais união no ministério da CCB. Os irmãos do ministério, muitos vivem se mordendo uns aos outros. Ancião sendo sentado, cooperador sendo sentado, e a igreja sendo fechada, e os irmãos do lado de fora da igreja pedindo para que abram a igreja. É uma verdadeira confusão na CCB hoje no século XXI aqui no nosso país brasileiro. As redes sociais nos mostram tudo isso que está acontecendo aqui no nosso país brasileiro, dentro da CCB. Quem é o culpado de tudo isso que está acontecendo na CCB, aqui no nosso país brasileiro? A culpa está no ministério da CCB, que corrigiu o Espírito Santo com a mudança do inário número 4. Depois da mudança do inário número 4, o inimigo das nossas almas tem prevalecido na CCB com todos os tipos de doenças malignas na irmandade da CCB. Quantos e quantos irmãos e irmãs tem na CCB com doenças que o maligno colocou nas irmãs e nos irmãos da CCB? É como disse o profeta Oséias. Oséias não, irmão. Como disse o profeta Isaías. Desculpem, perdão. Não é a mão do Senhor que está encolhida para que não possa salvar ou curar, nem os seus ouvidos surdos para que não possa ouvir. São os pecados que impedem de Deus operar no nosso meio hoje no século XXI, terceiro milênio. Não existe mais sinceridade no meio do povo de Deus. O que impera no meio do povo de Deus hoje no século XXI é hipocrisias e falsidade no meio do povo de Deus hoje no século XXI, terceiro milênio. Poucas pessoas veem isso no meio do povo de Deus, mas Deus levantou no meio do povo de Deus os seus atalaias para revelar segredo dos céus para os seus atalaias na terra. Os atalaias vê tudo o que está se passando no meio do povo religioso aqui na terra. Deus levantou este atalaia no meio da CCB para revelar segredos que o ministério da CCB talvez não acreditem. Tudo o que Deus revelou nesta mensagem para o seu atalaia sobre
o ministério da CCB é real e verdadeiro. É o que está ocorrendo no ministério da CCB hoje no século XXI, terceiro milênio. O ministério da CCB se justificam que tudo na CCB é revelado por Deus. Será que o ministério da CCB acredita que esta mensagem escrita por este atalaia é revelada por Deus? Ou será que o ministério da CCB acredita que Deus só revela ao ministério da CCB? Não fazendo parte do ministério da CCB, Deus não revela nada? Deus não tem escolhas, não tem escolha por ministério ou por denominação aqui na terra, por denominação religiosas, para revelar o seu segredo aqui na terra. Deus revela o seu segredo aos seus servos profetas, Amós 3:7. Para Deus não existe ministério aqui na terra. São os homens mais desobedientes à palavra de Deus aqui na terra. São os homens que fazem parte dos ministérios religiosos aqui na terra. Os líderes religiosos se julgam os donos das religiões aqui na terra. Os líderes religiosos querem que os fiéis sejam submissos a eles em tudo, mesmo que eles estejam ensinando erros para os fiéis. Mesmo assim, os fiéis têm que obedecer aos seus líderes religiosos aqui na terra. Será que o ministério da CCB vai aceitar o que Deus tem falado nesta mensagem pela boca do seu atalaia? Ouça o ministério da CCB, o que o Senhor Jesus Cristo tem para falar para vocês, se não aceitarem o conselho de Deus falado pela boca do seu atalaia. Diz Deus: eu sou o vosso pastor, que estou falando na boca do meu atalaia para o ministério da CCB. Ouça o ministério da CCB e prestem atenção. O que eu falei ficou escrito em Lucas 10:16, Mateus 10:40-41, Lucas 13:19-20, Apocalipse 22:16. Eu, Jesus, enviei o meu atalaia para advertir o ministério da CCB antes de tocar a última trombeta. Eu levantei o meu atalaia na CCB porque eu amo a CCB. A CCB é a única igreja na terra que tem um pastor verdadeiro que não é mercenário. O meu nome está na CCB. O meu nome não se encontra em nenhuma das outras igrejas denominacionais na terra. Somente na CCB encontra-se o meu nome, diz o Senhor Jesus Cristo. Mas eu vejo que a CCB se encontra na situação que se encontrava a igreja de Éfeso e Laodiceia há quase 2000 anos passado. Vejam Apocalipse 2:1-7, Apocalipse 3:14-22. Sabem por que eu estou repreendendo o ministério da CCB? Porque eu amo o ministério da CCB, embora eles estejam em desobediência às minhas palavras aqui na terra. Mas mesmo assim, com todas as desobediências às minhas palavras, eu amo o ministério da CCB. Lamento muito se o ministério da CCB não voltar ao primeiro amor. Naquele dia eu tenho que dizer para o ministério da CCB aquelas duras palavras que está escrita em Mateus 7:22 e 23, Mateus 25:41-46, Lucas 13:25-28. Aquele dia é um dia de juízo. Naquele dia não tem misericórdia. É dia de fazer justiça com todos os habitantes da terra, ou com todos os povos da terra. Ministério da CCB, vocês não vão se salvar só por pertencer à CCB na terra. A minha salvação é para todos que forem fiéis às minhas palavras até a morte. É como está escrito em Apocalipse 2:10, ser fiel até a morte, que receberá uma coroa de glória nos céus. Eu vejo que todos os religiosos da terra me chamam Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu mandei fazer. Só fazem tudo ao contrário do que eu mandei fazer quando eu estive nesta baixa terra. Eu estou enviando o meu atalaia para falar com o ministério da CCB. Ou que eles ouçam ou deixem de ouvir, o meu atalaia está dando o meu recado para o ministério da CCB e para os fiéis da CCB. Naquele dia não vai ter desculpa. Ninguém me diga que ninguém avisou, que ninguém advertiu. Diz o Senhor Jesus Cristo para o ministério da CCB: vocês não estão preocupados com o meu reino na terra. Vocês estão preocupados com construções e viagens e com a parte financeira das igrejas. Busquem o meu reino em primeiro lugar, que todas estas coisas eu vos acrescentarei no meio de vocês. Ministério da CCB, vocês não estão preocupados em pregar sobre
a minha volta, diz o Senhor Jesus Cristo, para o ministério da CCB. A partir de hoje que vocês ouviram esta mensagem de advertência do meu atalaia, parem de contar histórias da velha aliança na igreja, que a base das vossas pregações seja o evangelho da salvação pela graça e não pela CCB. A CCB não pode salvar nenhuma alma aqui na terra. A salvação das almas pertence a mim, diz o Senhor Jesus Cristo. Parem de fazer prosélito para a CCB. Todos vós sois irmãos, independente do credo religioso que vocês professem. Sou eu que estou dizendo para o ministério da CCB através do meu atalaia. O meu atalaia está limpo do sangue de vocês que ouvirem esta mensagem de advertência. Ai do meu atalaia se ele não disser, ou se ele só omitir de falar quando eu mandar falar. Eu, o vosso pastor, estou falando com o ministério da CCB através do meu atalaia. Não rejeite o meu atalaia só pelo fato do meu atalaia não fazer parte do ministério de vocês. O meu atalaia não faz parte do ministério de vocês, mas ele faz parte do meu ministério que eu dei a ele como atalaia da última hora de volta à palavra original. Então, este é o conselho de advertência vindo dos céus para o ministério da CCB aqui na terra. Diz o Senhor Jesus Cristo para o ministério da CCB aqui na terra: temam e tremam na minha presença, diz o Deus onisciente, onipresente e onipotente. Então este é o conselho para o ministério da CCB e para os seus fiéis, vindo dos céus, aqui para esta terra, para divertir os irmãos que faz parte do ministério da CCB. Então este é o conselho, esta é a palavra. Deus em Cristo seja louvado. Amém. Os irmãos sabem o que significa a palavra amém. A palavra amém significa assim seja. Eu concordo. Eu estou de comum acordo. Então Deus e seu Filho Jesus Cristo e os anjos estão no céu dizendo amém para esta mensagem. E que toda a igreja de Cristo na terra, lavada, purificada pelo sangue de Jesus Cristo, diga amém para esta mensagem. Deus em Cristo seja louvado.